pensão lá em Brasília. O processo contra ele no STF é sigiloso, mas a discussão interna na PF é real. Delegados próximos ao ministro André Mendonça defendem a prisão, enquanto outros argumentam que a medida deve se basear em provas concretas, não em desejos. Fábio Luiz é investigado pela sua ligação com Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e a sua defesa nega qualquer envolvimento com as fraudes, considerando a possibilidade de prisão um excesso, um exagero. Guta Pini. Eu imagino que ali dentro da Polícia Federal, você tem o diretor-geral da Polícia Federal, mas o fato dele ser o diretor-geral não significa que ele atua em todas as demandas da Polícia Federal. Existe um delegado específico para cuidar de cada caso. Então, embora exista aí alguma divergência dentre os delegados que compõem a corporação, a gente espera que o delegado que está vinculado a essa investigação, ele tenha um mínimo de bom senso, porque de tudo que foi revelado até agora, se isso não avançar em relação ao Lulinha no âmbito da Polícia Federal, aí a gente pode esquecer que não vai ter nenhum tipo de justiça nesse país, porque veja, a quebra de sigilo bancário e fiscal que foi aprovado na CPMI do INSS, isso já foi derrubado pelo ministro Flávio Dino. Mas essa documentação ela já está de posse da Polícia Federal graças a uma decisão prévia do ministro André Mendonça, que já tinha autorizado essas quebras. E esses dados estão com a Polícia Federal. E se o que foi revelado ali ainda não é o suficiente para que isso avance para a decretação de uma prisão preventiva do Lulinha, realmente aí não vai ter esperança mais nesse país, porque se um colegiado ali no âmbito do Congresso Nacional já não pode fazer o seu trabalho, só resta a investigação policial. Por isso que é importante a gente ter essas várias frentes de atuação, porque enquanto uma está emperrada, tem a outra. Então, a minha expectativa, Dani, é que ainda exista alguma moralidade dentro dessa corporação e essas notícias que vão saindo, dando conta de alguma divergência, tenha algum objetivo mais de acalmar esses investigados, mas que no fim das contas a gente vai ter lá na frente, sim, o avanço dessas investigações, não só em relação ao Lulinha, em relação a essa questão da CPMI e do INSS, mas também nas outras frentes, em relação ao ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, porque nós também estamos diante de notícias que dão conta de que a PF também não vê indícios para avançar nas investigações contra esses dois ministros.